Olá pessoal, tudo bem? Olha, na aula anterior nós estudamos sobre mapeamento, né? Mapeamento MER, né? Onde a gente tem uma transcrição de por exemplo, uma conversão de um DER, né? Para um esquema lógico, ok? A gente tem o DER como um esquema conceitual e convertemos ele para um esquema lógico. Então, na aula que eu apresentei esse conteúdo, eu mostrei um exercíciozinho que foi baseado nesse estudo de caso aqui que eu vou apresentar a vocês. Lembrando que o que a gente cria de esquema lógico fica mais próximo da gente conseguir criar as nossas tabelas para trabalhar de fato com um banco concretamente falando, né? Então, esse estudo de caso, né, do qual eu me baseei para sugerir a atividade prática, ele vai ser apresentado agora porque eu dei conta que poucos alunos submeteram essa atividade, então, visando tentar melhorar o entendimento sobre esse conteúdo, eu achei importante tentar passar isso aqui para vocês, tá bom? Então, o estudo de caso, né, que é basicamente a atividade, a conversão, né, de um DER que descreve um domínio acadêmico para o modelo relacional. Tá? Esse domínio acadêmico é porque é um domínio relacionado a uma instituição, né, de ensino, por exemplo. E aí a gente vai criar um modelo relacional, certo? Por isso que a gente chama de mapeamento MER, né? O mapeamento modelo entidade relacionamento. E aí ele sai, né, desse DER. A conversão é feita usando regras que a gente conheceu no algoritmo de mapeamento que eu apresentei nessa aula. E o DR é esse aqui, né, que eu apresentei também lá na última aula. Eu não entrei em detalhes, mas aqui a gente vê, ó, que de fato tem uma relação com o âmbito acadêmico, né? A gente tem um departamento possui um professor, aliás, muitos professores, aqui o N, né, a cardinalidade. Um departamento gerencia um professor, um departamento oferece muitos cursos, muitos cursos possuem muitas disciplinas. Então, são muitos detalhes aqui de fato, né? Mas aí, para a gente criar o modelo, né? O modelo entidade relacionamento, né? Ou melhor, o modelo relacional também, como a gente pode citar, nós temos que levar em consideração algumas regras que a gente conheceu, né, na aula anterior. Então, vou tentar citar em alguns pontos. Aqui já tem a solução, tá? Transcrevendo já, usando a primeira regra, que é o mapeamento de entidades fortes, né? Primeira regra de entidades fortes diz o seguinte, que cada entidade forte deve ser transformada em uma relação. Todos os atributos simples da entidade devem ser incluídos na relação. Ou seja, uma relação ela vai ser representada futuramente por uma tabela, tá? Então aqui, por exemplo, ó, se a gente voltar aqui no DR, a gente tem departamento sendo uma entidade forte. Professor também aqui, ó. Cadê professor? Também aqui, sendo uma entidade forte. Curso, disciplina e semestre. Curso, disciplina e semestre, tá? Então note que aluno já não entra aqui, ok? Aluno ele já não entra nessa opção. Já já a gente vai falar sobre essa representatividade aqui de aluno. Notem que ele tem, né, no diagrama aqui uma aparência diferente. Ele tem duas bordas, né, digamos assim. Então as entidades fortes estão aqui, tá? Então o que é que foi feito? Exatamente o que sugere aqui, né? A gente pega, transforma essas entidades em relações, está aqui departamento, professor,
Cada item desse aqui é uma relação, tá? Deixa eu ignorar isso aqui para ele parar de reclamar. E vou deixar assim mesmo. Eu pensava que tinha como ignorar tudo de uma vez. Não, já tirei, pronto. Bom, então pessoal, a gente tem aqui, né, as relações, tá? E aí, todos os atributos simples da entidade devem ser incluídos na relação. Então, observando aqui departamento, departamento tem um código do departamento e nome. Então, puxamos aqui para a relação, código do departamento e nome. Então, notem que basicamente todos vieram, né? Ó, professor, matrícula e nome, curso, ID do curso e nome do curso, beleza? Então todos, deixa eu ver se algum faltou, semestre, tem ID, início e fim. Não, todos os atributos de fato vieram, certo? Então apenas os componentes simples, né? A gente não tem nenhum outro tipo, né, de não tem uma outra restrição, então deu tudo certo aqui, tudo tranquilo. Observação que a gente tem um sublinhado aqui para representar, para quem não lembra, a chave primária, né? Que é uma chave de identificação de cada relação dessa, ok? Então existem alguns detalhes aí sobre a primeira regra, mas para o que a gente precisa aqui, né? Não temos aqui uma restrição aí, ok? No caso, por exemplo, em alguns pontos, ó, poderia ter mais de um atributo-chave da entidade, então a gente teria que escolher um como chave primária, mas aí eles já têm aqui, todos já têm uma identificação, ó, não sei se vocês estão notando sublinhado, então a gente já tem, mas se por um acaso não tivesse especificado aqui, por exemplo, matrícula e nome, né? Aqui estaria na cara, né? Matrícula e nome, entre esses dois, o que tem um perfil, né? Uma característica mais voltada para chave seria matrícula. Mas poderia ter, por exemplo, professor, ter também aqui o CPF. O CPF pode usar também como uma chave, então teria que escolher entre eles dois, se não tivesse definido aqui matrícula, por exemplo, para poder definir como uma chave aqui da relação, tá? Então a primeira regra ela é a mais simples, ok? E aí o que sobrou, né, dentre aquelas entidades ali, né, ó, foi a relação aluno que a gente não criou. Porque aluno, ele é uma entidade fraca ele é desenhado, modelado dessa forma aqui, tá? Ele é modelado dessa forma. Então, como ele é uma entidade fraca, ele entra na regra 2, tá? Cada entidade fraca deve ser transformada em uma relação, seguindo as mesmas restrições da regra 1 para seus atributos simples e compostos. Incluir os atributos da chave primária da tabela dominante como chave estrangeira da relação, certo? Na próxima aula a gente vai focar mais no assunto sobre chaves, mas já dando um spoiler aqui, né? Uma chave primária, ela identifica aquela relação. Por exemplo, nós temos aqui aluno, né? Aluno lá como entidade fraca, se vocês observarem, aluno tem matrícula, nome e telefone, né? Ó, matrícula, nome e telefone. Só que na regra 2 diz o seguinte, que na relação, né, na entidade fraca, eu tenho que criar uma referência, né, para uma outra relação, tá? Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, o aluno ele é matriculado em um curso, certo? Ele é matriculado em um curso. Então, qual foi a estratégia aqui? A gente pegou
o ID do curso, ok? E aí, combinado a matrícula, né, a gente tem aqui uma chave, ok? De combinação aqui. E aí uma referência, né, para uma outra relação, que é no caso curso, né? O curso ID curso, eu puxei para cá, tá bom? Então na segunda regra a gente teria essa solução aqui. Já na parte de mapear, seguindo, lembrando, gente, que eu estou omitindo outras restrições, eu estou focando na problemática aqui. Depois vocês podem revisar aí, né, o material e relembrar as outras restrições possíveis em cada regra. Mas essas, né, dessa abordagem são as principais mesmo. Então, na regra 3, por exemplo, diz o seguinte: deve-se identificar as entidades que participam do relacionamento. Existem 3 estratégias possíveis: a escolha da chave estrangeira, relacionamento incorporado, relação de relacionamento. Então, existem essas 3 possibilidades de estratégia, né? Então, a relação, a gente foca mais aqui nessa regra 3 no mapeamento, certo? De relacionamentos 1 para 1, que é o que tem bastante aqui, ó. Departamento 1 para gerenciado por um professor, é 1 para 1, né? Eu acho que tem muitos aqui. Ou eu me enganei, deixa eu ver aqui. 1 para muitos, onde é que tem, gente? 1 para 1 de novo. Parece que eu me enganei, tá? Só tem basicamente departamento para professor. Um departamento é gerenciado por um professor. Um professor é gerenciado por um departamento. Então beleza. Então, estamos aqui. Então, o que é que acontece? A gente tem o seguinte, ó. Eu escolho uma das relações, né? E ponho uma chave estrangeira nela. Então, por exemplo, eu tenho a relação departamento fica com a seguinte forma, ó. Departamento, só relembrando aqui, departamento tem um código do departamento e nome, certo? Olha só o que é que aconteceu. Código do departamento, nome e um gerente. Eu defini que o atributo gerente é uma chave estrangeira que faz referência à matrícula do professor que gerencia o departamento. Tá? Deixa eu corrigir aqui. Que gerencia o departamento. Tá aqui, ó. Departamento, professor, né? Ou que é o departamento gerencia o professor, né? Então eu peguei o nome do professor, chamando, né, o atributo gerente é uma chave estrangeira que faz referência à matrícula do professor. Então, eu poderia até ter, né, colocado matrícula professor, talvez fosse algo mais interessante. Mas a ideia de gerente é porque é possibilitando um professor gerenciar um departamento, entendeu? Então, por isso que tem lá gerente, mas a gente pode associar a ideia da matrícula dele. Então, essa é uma referência para fora, né? O atributo gerente, já li aqui para vocês. O método usado foi o da escolha da chave estrangeira, né? Que eu li há pouco sobre as 3 possibilidades de mapeamento nesse relacionamento 1 para 1. Que é a escolha da chave estrangeira, foi o que a gente usou, né? E aí tem outras possibilidades, que é o relacionamento incorporado e relação de relacionamento. Então não vou entrar em detalhes agora, vocês podem rever novamente a aula anterior e, né, entender melhor, fazendo a leitura também do material. Bom, temos uma necessidade também que é para aplicar a regra 4, que já condiz em relacionamentos 1 para muitos, certo? Lembrando que a gente passou por uma situação de regra 1, onde a gente mapeou as entidades fortes, a regra 2 para mapear as entidades fracas, a regra 3 para mapeamento de relacionamentos 1 para 1, e a regra 4 leva em consideração o mapeamento de relacionamentos
um para muitos. E aí a gente tem aqui, ó, um departamento oferece muitos cursos, né, ó. Um para muitos tem muito aqui, ó. Professor leciona muitas disciplinas. Um departamento possui muitos professores e por aí vai. Então, quais são as regras sugeridas aqui, ó? Focando aqui em professor, tá? Ó, vamos olhar rapidinho de novo aqui para recapitular. Professor, né? Ó, eu acho que deve ser lá essa relação aqui, professor, muitos professores é, estão alocados, possuem um departamento, e um departamento possui muitos professores. Então acho que é levado em consideração essa parte aí, né? Ó, o relacionamento possui entre departamento e professor, exatamente isso aqui, ó, que eu acabei de ler lá para vocês. Então, o que é que pode ser feito? Ó? Deve-se incluir a chave primária da relação que representa a entidade que aparece do lado 1 do relacionamento como chave estrangeira na outra relação. Repetindo, deve-se incluir a chave primária da relação que representa a entidade que aparece do lado 1. Então, entre departamento e professor, quem está do lado que tem o 1 de cardinalidade é o departamento. Então, ele vai ceder aqui a referência, né? Tá aqui, ó. Código do departamento vai ser a chave estrangeira, certo? E aí ele continua com a matrícula e o nome do professor. Essa é a regra 4. Mesma coisa acontece aqui, ó. Entre oferece departamento e curso, né? Ó. Um departamento oferece curso, né? Um departamento oferece muitos cursos, tá aqui, ó. Um departamento oferece muitos cursos. Quem está do lado do 1 é departamento novamente, então aqui nessa relação a gente vai ter, aqui nessa relação a gente vai ter a mesma coisa, ó, curso, né? Que é a entidade que está do lado do muitos, né? Da cardinalidade N, vai ter seus atributos e acrescido da referência, né? Da chave estrangeira aqui, ok? Gente, a gente vai ver com mais detalhe essa parte de chaves, mas só relembrando aqui, a chave estrangeira é uma que faz referência com outra relação, com outra tabela, tá? Então, na regra 4, diz que o que está do lado da cardinalidade 1 cede sua chave para fazer como referência em outra tabela, né? Ou seja, para ela se tornar uma chave estrangeira. Beleza. Na continuação aqui, temos ainda a relação entre departamento e disciplina, né? Departamento e disciplina. A gente pode ver aqui, departamento. Um departamento é responsável por muitas disciplinas. Então tá. Então entra na mesma, ó. O que é que acontece? Opa, desculpa, aqui. O código do departamento cai aqui também. Então, ó, o código do departamento sempre caiu nessas, porque o departamento ele sempre está com um de cardinalidade, né? Uma ocorrência, né, na relação. Chegando aqui na regra 5, a gente tem para trabalhar os mapeamentos de muitos para muitos, né? Então, essa situação ocorre em muitos cursos, possuem muitas disciplinas. Vamos confirmar aqui. Cadê curso? Muitos cursos, ó, o N aqui, ó. Possui muitas disciplinas possuem muitos cursos, tá? Então, voltando aqui para a regra 5, o que é que diz? Deve-se criar uma nova relação para o relacionamento. Então, vê só, aqui ele pula um pouquinho, né, do escopo do que a gente vinha fazendo. Opa, desculpa. Voltando aqui, pessoal. Ó, gente, eu não edito o vídeo, tá? Então, vocês ignoram essas barbeiradas minhas aqui, tá? Então, olha só. Na regra 5, que é quando nós temos uma relação muitos para muitos, a gente cria uma relação
referente ao relacionamento. Não sei se vocês estão entendendo, ó. A gente vai criar uma nova relação que não existe ali, tá? E vamos incluir na sequência chaves primárias das duas entidades. Então, vamos entender melhor aqui, ó. Eu vou ter, ó, entre muitos cursos, possui muitas disciplinas, eu vou ter aqui o seguinte: eu vou criar uma relação com base nessa relação aqui de muitos para muitos. Eu vou criar, tá? Com base nesse relacionamento. E a chave primária desse cara e desse cara vai ser utilizada nessa nova relação, que é exatamente o que ocorre aqui, ó. Disciplina curso é o nome que eu dei, ó, eu até associei ambas as entidades, né? Ó, disciplina curso é a nova relação que eu criei. E aí da disciplina eu peguei o ID e do curso eu peguei o ID e criei aqui chaves, ok? Note que as chaves primárias das duas tabelas são colocadas como chaves estrangeiras na nova relação. A combinação das duas chaves estrangeiras forma a chave primária da relação, tá? Gente, uma diferença aqui, ó. Uma chave estrangeira não necessariamente é uma chave primária. A chave primária, ela é focada na identificação, né, da entidade, certo? Ela tem esse sublinhado aqui. Porém, uma chave estrangeira ela é só uma referência para uma outra tabela. É um atributo que está contido em outra relação também. Mas aí, nesse caso, a gente tem como chave primária dessa relação a combinação das duas chaves que a gente pegou das outras entidades. Então, essa combinação aqui forma também uma chave primária, tá? Além de fazer referência às duas entidades, as duas entidades fora lá, ela também, né, funciona como uma chave primária. Bom, na regra 6, a gente faz um mapeamento de atributos multivalorados. Vamos identificar esse atributo multivalorado telefone lá no DR. Atributo multivalorado, ó, telefone. É a ideia de ter, por exemplo, telefone fixo, celular, WhatsApp, entendeu? Então é um atributo multivalorado. Vamos aqui voltar. Cadê? Regra. Aqui. Então, nesse caso aqui, ó, deve-se criar uma nova relação para o atributo. Olha que interessante. Eu crio uma relação para o atributo. Então, eu usei aqui o nome telefone aluno, criei uma nova relação. Ou seja, isso vai ser uma tabela no banco. Se a gente for concretizar, né, esse modelo que nós estamos criando aqui, ele vai ser uma nova tabela aqui. Então, telefone aluno foi a relação que foi criada com base no atributo multivalorado. E eu vou incluir nessa relação o próprio atributo multivalorado, que é telefone, certo? E incluir a chave primária da relação, que representa a entidade ao qual o atributo está associado como chave estrangeira. Nesse caso aqui, o atributo que está como chave estrangeira vai ser matrícula aluno. Então ele se torna nossa chave primária, tá? Aqui é a mesma explicação aqui. A chave primária da tabela que representa a entidade ao qual o atributo está relacionado é incluída como chave estrangeira na relação criada. Beleza? Então, se a gente observar aqui, cadê? Telefone, e aí temos a matrícula do aluno aqui para poder ser utilizada. Chegamos agora na regra 7, né? Ó, a regra 7 já condiz ao mapeamento de relacionamentos n-áreos, ou seja, relacionamentos que tem de 2 para cima, como é que eu posso dizer? Apontando, né, para outras entidades. Por exemplo, eu posso ter um único relacionamento que liga, né, faz uma ponte para 3 entidades nessa mesma relação. No caso, leciona, vamos identificar isso lá, ó. Leciona, cadê leciona? Tá aqui, leciona.
Notem que esse losango aqui, que representa a relação, ele aponta para 3 entidades, o que não é tão comum nos demais. Os demais só apontam para 2, tá vendo? Mas esse aqui é um relacionamento eniário, né? Ele tem mais de uma tabela se relacionando, mais de uma entidade aqui, ou melhor, mais de duas, a partir acima de 2, né? De 3 para cima, tá bem? Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer o seguinte: as chaves primárias de cada relação que representa uma entidade participante desse relacionamento devem ser inseridas na relação, na nova relação que foi criada. Ou seja, então a gente tem aqui, por exemplo, a chave primária de professor, que é matrícula, chave primária de disciplina, que é ID, e a chave primária de semestre, que é ID também, tá? Logo, nós teríamos o que? Vamos ver aqui, 6, 7, regra 7. Ó, leciona, ó, exatamente o que eu disse, ó, matrícula do professor, ID de disciplina e ID de semestre, beleza? A gente pode ampliar aqui o nome, né, da chave para poder ficar mais fácil de identificar, para não botar ID e ID repetido, tá? Então é isso. Então essa combinação aqui tornou toda uma chave primária para relação leciona, que será futuramente uma tabela. Tem mais? Ah, tem mais, ó. O relacionamento cursada, né? Ó, cursada. Ou eu. Ah, aqui tá aqui, ó. Não tinha visto, pessoal. Olha só. E o interessante, ó, cursada, esse relacionamento ele tem uma característica específica aqui que é um atributo. Essa relação, esse relacionamento ele tem um atributo, além dele ser eniário, né, apontar para mais de uma entidade, mais de duas entidades, ele ainda tem um atributo. Então, os atributos do relacionamento nesse caso aí deve ser incluso na relação. Então, diferente do leciona, ele vai ter também a combinação de todas as chaves das entidades, desculpa. Por exemplo, semestre tem o ID, aluno tem matrícula e disciplina tem ID. Então ele vai ter essas 3 chaves dentro da relação que a gente vai criar e acrescido também da matrícula, certo? Então estamos aqui, ó. Beleza? Cursado. Então acho que faltou aqui, tá? Ó. De fato foi esquecido colocar aqui. Deixa eu ver como é que tá lá novamente. Disciplina, aluno e semestre. Disciplina, aluno e semestre. Então ele pega a chave de cada um, mas adiciona a matrícula. Faltou apenas adicionar aqui certo? Matrícula da própria relação aí leciona, ok? Então, só que, detalhe aqui, eu acho que não, mas como é matrícula, o ideal é que seja. Então, tornamos aqui tudo isso chave primária, a combinação, né, desses 4 atributos aqui, ok? Cursada, na verdade, eu me equivoquei aqui, né? Não é em leciona, desculpem-me. É aqui, né, ó. Leciona não tem atributo não. Quem tem atributo, ó, quem tem atributo aqui, cadê você? É o cursada, tem um atributo matrícula. Leciona não tem nenhum atributo. Certo? Então, beleza. Cursada. Bom, então no fim temos o seguinte esquema lógico aqui relacional, ó. Na parte de entidades fortes, né, ó, departamento, professor, curso, disciplina, suas respectivas chaves. Aqui é o aluno com a chave estrangeira aí,
Temos aqui, ó, disciplina, curso, telefone aluno. Aqui está o esquema geral, certo? Listado. E aí, para finalizar, pessoal, para facilitar o seu entendimento, o esquema relacional gerado deve ser descrito em um dicionário de dados. Este dicionário deve conter as seguintes informações: descrição de todas as relações, descrição de cada atributo das relações, por exemplo, tipo de dado, restrições, etc. Então, focando aqui nos departamentos, ó, eu poderia ter aqui, por exemplo, exemplo de descrição da relação departamento, só para a gente ter uma ideia, né? Então eu poderia ter aqui, ó, o departamento, a relação, né? Ou seja, uma tabela, né? Que armazena os dados de cada departamento da instituição. Então ele tem aqui os seus respectivos dados, né? Ó. O atributo chama-se código de departamento, né? A descrição, o tipo, né? No caso aqui, ele está dando como chave primária, como uma chave, então ele está usando string, né? Para fazer combinações de caracteres aí e tal. Mas poderia ser outro tipo de dado, né? Depende muito do algoritmo que você vai levantar, que você já tem possivelmente também, né? Para poder codificar essa parte do banco. Aí o nome, ó, atributo que representa o nome e tal. Isso aqui ajuda muito, pessoal, essa transcrição das relações para de fato tabelas, né? Ajuda muito quando o cara for codificar aqui num SGBD os bancos, ok? Então aqui nas restrições, ó, eu digo que código de departamento é chave primária, que o nome não pode ser nulo, que gerente não pode ser nulo, que tem que ter uma chave estrangeira para poder ter relação com outras tabelas, né? O atributo matrícula da tabela relação professor, no caso é a chave estrangeira aqui, certo? A chave estrangeira que referencia o atributo matrícula da relação professor, ok? Que não está aqui, né? A relação professor. Eu criei só essa tabela aqui só para vocês terem uma ideia. Beleza? Então é isso, pessoal. Não é simples assim de entender, mas se vocês forem lendo as regras e observando as entidades ali no DR, vai ficar muito mais fácil, vocês vão conseguir tranquilamente aplicar essas regras, né? Podem consultar à vontade, que na prática é que vocês vão conseguir entender, beleza mesmo. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Até a próxima aula. Tchau, tchau.